estamos aqui novamente hoje para fazer uma matéria muito importante, muito mesmo, que é uma das principais matérias da Veja dessa semana, que é o líder do grupo terrorista que revela plano para matar Bolsonaro. Em 1º de setembro do ano passado, ninguém deu atenção a uma mensagem no Facebook que trazia uma ameaça ao então deputado Jair Bolsonaro. O autor escreveu que testaria a valentia do então candidato do PSL à presidência da República, quando os dois se encontrassem, e que ele merecia levar um tiro na cabeça. Ninguém deu atenção à postagem, porque ameaças assim, quase sempre, não passam de bravatas. Ninguém deu atenção porque o autor, um garçom desempregado, também costumava publicar em sua página na rede social textos desconexos e teorias conspiratórias absolutamente sem sentido. Parecia coisa de maluco. 5 dias depois, no entanto, Adélio Bispo de Oliveira, o autor da mensagem, esfaqueou Bolsonaro em uma passeata em Juiz de Fora, Minas Gerais. O agressor, de fato, era um desequilibrado mental, mas o atentado ensinou que ameaças não devem ser subestimadas, por mais improváveis que pareçam. E há 6 meses, a Polícia Federal caça ainda sem sucesso os integrantes de um grupo terrorista que já praticou pelo menos 3 atentados à bomba em Brasília e anuncia como seu objetivo mais audacioso matar o presidente da República. A revista Veja entrevistou um dos líderes da Sociedade Secreta Silvestre, SSS, que se apresenta como o braço brasileiro dos individualistas que tendem ao selvagem. Uma organização internacional que se diz ecoextremista e é investigada por promover ataques a políticos em vários países. O terrorista identifica-se como Anhanguá. E dias depois da posse, a SSS, da posse do presidente, né? A SSS colocou uma bomba em frente a uma igreja católica distante 50 quilômetros do Palácio do Planalto. O artefato não explodiu por uma falha do detonador. E no mesmo dia, a ISS postou um vídeo na internet reivindicando o ataque e revelando detalhes da bomba que só quem construiu poderia conhecer. Nessa postagem, o grupo também anunciou que o próximo alvo seria o presidente eleito e que levou as autoridades a sugerir o cancelamento do desfile em carro aberto. Facilmente poderíamos nos misturar e executar este ataque, mas o risco era enorme, disse aí o terrorista. Não queríamos isso. Na ação seriam usados explosivos e armas. A finalidade máxima seriam disparos contra Bolsonaro ou sua família, seus filhos e sua esposa. Depois disso, depois da posse, em abril, 2 carros do Ibama foram incendiados em um posto do órgão em Brasília. Em meio aos escombros, encontraram palitos de fósforo, restos de fita adesiva e vestígios de um líquido inflamável. No local, havia pichações com ameaças de morte ao ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente. O terceiro alvo do governo seria Damares Alves, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos. Então, esse grupo terrorista, né, ele participa aí de uma espécie de holding internacional dos chamados eco-radicais, o ITS, que foi fundado em 2011 no México e afirma ter representantes também na Argentina, Chile, Espanha e Grécia. A organização se diz contra tudo o que leva à devastação do meio ambiente e defende o uso de medidas extremas
a atos violentos contra os inimigos da natureza. Evidentemente, tal discurso não tem coerência alguma. Os terroristas brasileiros vêm sendo monitorados pelas autoridades há algum tempo e um relatório elaborado pela Diretoria de Inteligência da PF, intitulado Informações sobre Sociedade Secreta Silvestre, descreve que em 2017 uma bomba foi deixada na rodoviária de Brasília. Em dezembro, depois da ameaça ao presidente Bolsonaro, a Polícia Federal decidiu pôr no caso os melhores agentes da seção antiterrorismo. Os policiais já seguiram várias pistas. 3 suspeitos chegaram a ser presos, mas os integrantes do grupo ainda não foram identificados. A Anhangá provoca que a Polícia Federal, ou melhor, os policiais federais, são incompetentes. Não somos meros amadores, diz ele. Dominamos técnicas de segurança, de engenharia, de comportamento social e discutimos internamente com membros de outros países. E o máximo que Anhangá, que quer dizer o espírito que protege os animais em Tupi-Guarani, revela sobre si mesmo é que é do sexo masculino. Tem entre 20 e 30 anos, está em Brasília e é um radical defensor da natureza. Segundo ele, o presidente é um estúpido populista que falha com sua segurança e anda sem proteção adequada, o que facilita o atentado. Bolsonaro e sua administração têm declarado guerra ao meio ambiente. Já há alguma preparação. Tentamos sempre adquirir explosivos e armas mais potentes. Estudamos semanalmente nossos alvos. Pode ser tudo bravata? Se pergunta. As ameaças contra as autoridades de Brasília não envolvem apenas o executivo. Em março, por determinação do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, foi instaurado um inquérito para apurar a origem de ataques a magistrados nas redes sociais. Numa primeira fase, os investigadores identificaram pessoas que usavam a internet para difundir notícias falsas e pregar agressões contra ministros. Foi o caso de um advogado alagoano que publicou uma mensagem em que falava da necessidade de matar aquele débil mental do irmão mongol do ministro Toffoli. A revista Veja apurou que o inquérito do STF também reuniu evidências de um plano real de um ataque contra um ministro da corte. Os investigadores descobriram que um grupo havia monitorado durante algum tempo a rotina de um dos magistrados, cujo nome é mantido em sigilo, e de sua família, que mora em São Paulo. O objetivo era definir o melhor lugar para uma emboscada e o local escolhido foi o aeroporto de Congonhas. Curiosamente, o plano foi discutido em um chat da Deep Web, também frequentado pelos estudantes Guilherme Monteiro e Luiz Henrique de Castro. Para quem não lembra, em março, esses 2 rapazes invadiram uma escola em Suzano, no interior de São Paulo, executaram 5 alunos e 2 funcionárias e depois se mataram. No chat, o grupo que planejava o ataque ao ministro do STF trocava informações com os assassinos da escola. Por orientação da Polícia Federal, os juízes mudaram sua rotina e ampliaram o esquema de segurança. Infelizmente, o terrorismo, que durante tanto tempo não figurou entre as preocupações brasileiras, agora precisa ser levado a sério. Que os responsáveis sejam presos e punidos antes que cometam as tais atrocidades que prometem. E, curiosamente, hoje, no estado de São Paulo, nós temos a notícia que Bolsonaro quer ver dados de desmate antes da divulgação. Então, em meio às críticas que tem feito ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,
O presidente Jair Bolsonaro diz que quer ser informado sobre os dados de desmatamento da Amazônia antes da divulgação para não ser pego de calças curtas. Então tá aí os defensores do tal do Anhangá, que é um defensor ferrenho da natureza, um terrorista que promete ataque e morte ao nosso presidente Jair Bolsonaro e critica com palavras de incompetente, de falhas, a segurança do presidente e a Polícia Federal. Deixe aí os seus comentários e muito obrigada.